dia, boa tarde ou boa noite. Bom, eu sou a Michele e o meu grupo é composto pela Alexandra, Cláudia, Milena, Pedro, Samara e Vinícius. Somos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Cotual, segundo agropecuária. Falaremos sobre o equilíbrio químico, abordando mais sobre a poluição das águas e os tipos de poluição. Espero que gostem. Tipos de poluição de água. Poluição térmica. A poluição térmica ela ocorre pelo descarte de grandes volumes de água aquecida usada nos sistemas de resfriamento dos processos industriais em sistemas ambientais. A poluição sedimentar ela é proveniente do acúmulo de partículas em substituição, por exemplo, partículas do solo ou de produtos químicos insolúveis orgânicos ou inorgânicos. A poluição biológica resulta de presença de micro-organismos patogênicos, micro-organismos causadores de doenças, especialmente na água potável. A poluição química ela é causada por produtos químicos estranhos ao ambiente, tornando-se nocivos ou indesejáveis. Embora todas essas poluições causem problemas ao ambiente, a poluição química é a que é mais complicada, uma vez que seus efeitos podem, a princípio, ser súteis e só percebidos a longo prazo. No entanto, os resultados, só podem ser catástrofes pelo ambiente. Sobre a poluição, os principais agentes produtores são os fertilizantes. Eles são empregados na agricultura, os quais são arrastados pelas chuvas para os córregos, rios, lagos e lençóis subterrâneos. Esses agentes poluidores contêm em sua composição nitrato e fósforo, que favorecem processos de eutrofilização. Os materiais orgânicos sintéticos, como plásticos, detergentes, solventes, tintas, produtos farmacêuticos, etc., esses agentes são muito variados e geralmente alteram diferentes propriedades físicas, cor, sabor e toxidez. E também há uma mudança química no pH, concentração de substância, equilíbrios químicos diversos, etc., da água e causa acúmulos sólidos. O petróleo e seus derivados. Eles é usado da forma de combustíveis em embarcação ou quando transportados por oleodutos no fundo do mar ou por navios. Os materiais inorgânicos como minerais ou produtos industriais que podem causar variações de pH, salinidade, concentração de gases, além de tornarem a água tóxicas, sem contar a possibilidade da perigosa contaminação por diferentes metais pesados. Poluição das águas. Basta abrir a torneira, ligar o chuveiro ou descarga e pronto. Nos livramos de muita sujeira. Tudo tão fácil e simples, parece que sim. Mas na verdade essa simplicidade configura vários problemas. O maior deles está no fato de que a maioria das pessoas nem se interessam em saber o destino que a sua água usada terá. A água limpa, porque tem grande capacidade de dissolução, mas a sujeira não some só com a água. A água que entra limpa na sua casa sai suja. O alto consumo e a baixa qualidade da água devolvida após o uso vem trazendo sérias consequências aos recursos hídricos. Considerando as 5 milhões de pessoas mortas anualmente, vítimas de problemas de saúde causadas pela poluição das águas, pode-se depreender que esse é o mais grave problema de poluição dos recursos naturais. Das várias formas de poluição, a poluição das águas é uma das principais delicadas devido principalmente a 3 fatores. A água é imprescindível para qualquer forma de vida. Há uma grande diversidade de poluentes oriundos da atmosfera, dos solos e de diferentes atividades humanas. E o pequeno percentual de água potável à disponibilização para o consumo do planeta é em torno de 1%. A contaminação dos recursos hídricos acontece por meio de despejo
direto de dejetos em cursos de água ou por meio de processos naturais oriundos de ciclos bioquímicos. Um exemplo desses ciclos são as chuvas, que dissolvem gases poluentes na atmosfera, principalmente, lavam solos e superfícies que escoam para os rios, lagos e lençóis subterrâneos. Essa lavam e escovam para os rios, principalmente são terras que os agricultores aplicam agrotóxicos e com a chuva a água é levada para os rios. Bom, os sabões e detergentes não biodegradáveis também impedem a decantação e a deposição de sedimentos, fazendo com que a espuma formada arraste detritos, inclusive de esgotos que são levados pelo vento e espalhados pelo ar. A presença desses ácidos em suas composições contribui para tornar a água de rios e lagoas ácidas, causando assim um desequilíbrio. Bom, o acúmulo de restos de materiais orgânicos facilitam a proliferação de bactérias aeróbicas, as quais consomem parte do oxigênio dissolvido na água. Os nitratos e fosfatos oriundos de fertilizantes favorecem a proliferação exagerada de algas, que ficam na superfície da água, levando à eutrofização, processo que limita e inibe o desenvolvimento de outros organismos. Como consequência, as colônias de algas que se encontram a maioria à profundidade deixam de receber luz, pelo que impossibilitadas de realizar fotossíntese, morrem e se depõem. Bom, o que é algo biodegradável? Diz que uma substância ou material é biodegradável quando se degrada sob condições ambientais favoráveis pela ação de micro-organismos. Esse processo de decomposição química é realizado por micro-organismos, sobretudo bactérias, que quebram as moléculas orgânicas e espedaçam cada vez menores. Bom, em alguns animais, como as aves, os detergentes também podem dissolver a camada de gordura que penaliza as penas das aves, dificultando assim a sua locomoção. Estima-se que mais de 4 milhões de toneladas de petróleo são lançadas anualmente nos oceanos, devido principalmente a acidentes sofridos por navios-tanques. Tudo isso poderia ser evitado com medidas de segurança como construção de navio com os cascos duplos, para evitar vazagem caso ocorram colisões com recifes. Os organismos patogênicos são muito diferentes daqueles que povoam em grandes quantidades em nossas vidas cotidianas. Eles são capazes de produzir doenças infecciosas em seus hospedeiros, nas condições favoráveis à sua sobrevivência e desenvolvimento. Produzem compostos tóxicos e podem ser transmitidos pelo ar ou, no caso aqui, pela água. Consequências da falta de saneamento básico. Riscos à saúde da população. Algumas das doenças com maiores indícios à exposição desses ambientes são a leptospirose, a disenteria bacteriana, febre, tifoide, colera, além dos agravamentos de todas as epidemias, como a dengue. Estima-se que as doenças causadas pela poluição das águas são as que mais matam no mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, apresenta dados alarmantes de 2010, que são 783 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à água potável e 2,6 bilhões que vivem em áreas com tratamento de esgoto. Tal estimativa favorece um quadro desesperador. Mais de 4 milhões de crianças morrem todos os anos pelo uso de água contaminada. Nesses locais, a solução é o investimento público, ter nações pediátricas e prioritário em saneamento básico. Antigamente, quando muitas pessoas eram infectadas por tais doenças, dizia que isso era um castigo divino, que recebia o nome de epidemia. Na Europa Ocidental, no final da Idade Média, as pessoas atingidas por epidemias como peste bubônica, peste negra
varíola, colera e disenteria eram obrigadas a manter em isolamento por cerca de 40 dias, quarentena. Ainda hoje, essa prática de isolamento de pessoas ou animais com suspeita de infecção é adotada como medida sanitária com passageiros de navios e astronautas, sendo o tempo de duração da quarentena varia de caso a caso. Hoje, a epidemia significa a rápida propagação de uma doença transmissível, que atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Embora isso não se chama a pouca atenção dispensada pela saúde pública. A falta de saneamento básico pode causar muitos problemas na vida. A OMS estima que 6% de todas as doenças do mundo são causadas por consumo de água não tratada, pela coleta de esgoto. Entre elas estão hepatite a febre tifoide, a malária, a diarreia, colera, febre amarela e etc. Olá, meu nome é Alexandra e eu vou falar sobre os principais quadros de doenças causadas por água contaminada. Tipos de transmissões e suas doenças. Pela água: cólera, febre, tifoide, leptospirose, gardise, entre outras. Pela falta de limpeza ou higienização com a água: escambiose, mais conhecida como sarna, pediculose, mais conhecida como piolho, tracoma, conjuntivite e entre outras. Por meio de vetores que se relacionam com a água: malária, dengue, febre amarela e filariose. Associada à água, esquistossomose. Na ocorrência dessas doenças causadas pela água contaminada, certas medidas devem ser tomadas dependendo da causa, e algumas delas são: implantar o sistema de abastecimento e tratamento de água, implantar sistema adequado de esgotamento sanitário, instalar melhorias sanitárias domiciliares e coletivas, eliminar o aparecimento de criadouros com inspeção sistemática e medidas de controle, e controle de vetores e hospedeiros intermediários, entre muitas outras providências que podem ser tomadas dependendo do que ocorrer com a sua água. Estação de tratamento de água. A água é considerada potável quando pode ser usada para o consumo humano, e ainda assim pode apresentar uma infinidade de substâncias tóxicas e de micro-organismos patogênicos. Muitas impurezas podem ser consideradas na água na forma de suspensão, como bactérias, vírus, larvas de mosquitos, protozoários, areia e argila, resíduos industriais e domésticos, e entre outras impurezas. A definição de potabilidade da água é destinada ao abastecimento das populações humanas e é feita a partir de parâmetros que são estabelecidos para limites máximos de diferentes substâncias e micro-organismos. Esses parâmetros referem-se às propriedades físicas, químicas e biológicas. As propriedades físicas da água são analisadas de acordo com a cor, turbidez, odor, sabor, temperatura e o pH. As propriedades químicas da água são conferidas em função da concentração de substâncias que podem apresentar um efeito tóxico sobre o organismo humano, ou inconvenientes econômicos, como por exemplo a presença de cálcio e magnésio. As propriedades biológicas da água referem-se à presença de diferentes organismos vivos, como protozoários, algas e bactérias. Uma série desses organismos pode acabar causando doenças infecciosas a seus hospedeiros, e por isso são denominados organismos patogênicos. A identificação desses organismos na água é difícil devido à sua reduzida concentração. Além disso, a identificação pode ser muito complexa e cara. Há muito tempo atrás, com o avanço das cidades, houve um avanço nas tecnologias para o tratamento da água, desenvolvidas com base no reconhecimento das infecções causadas por água contaminada, principalmente por resíduos humanos, em reservatórios para abastecimento público. O processo de tratamento pode ir de uma simples filtração para uma água potável até processos complexos de remoção de agentes patogênicos e contaminantes químicos. As estações são preparadas em função da água que recebem. Alguns processos comuns são captação, leitura de vazão, precloração, adição de cal hidratada, floculação,
decantação, filtração, desinfecção e distribuição. Estarei falando sobre alguns desses procedimentos. Sedimentação e floculação. Quando a água apresenta baixa turbidez, ela pode ser tratada simplesmente por decantação e filtração. No entanto, uma das formas de tratamento mais comuns é a sedimentação. A sedimentação é feita em grandes tanques com a adição de coagulantes como sulfato de alumínio ou sais de ferro que fazem com que as finas partículas se aglutinem, formando flocos que sedimentam em poucas horas. A floculação consiste em aglomerar as partículas, dando origem a flocos de maior tamanho do que as partículas isoladas. Existem dois fatores que estão relacionados com o grau de floculação, que é a probabilidade de haver o choque entre as várias partículas que irão formar o floco, que depende da energia disponível das partículas em suspensão. Portanto, uma agitação branda favorece os choques, aumentando o grau de floculação. Por outro lado, a agitação não pode ser intensa devido à possível desagregação dos aglomerados formados. E o outro fator é que há uma probabilidade de que, depois da colisão, elas permaneçam aglomeradas. O uso de agentes floculantes aumenta a probabilidade dos aglomerados recém-formados não se desagregarem espontaneamente. Filtração. Na filtração, a água já decantada passa pelos filtros de areia denominados filtros rápidos, constituídos de uma camada de cascalho, uma camada de areia grossa e, finalmente, uma camada de areia fina. À medida que a água vai passando, os espaços entre os grãos de areia vão sendo entupidos pelas partículas em suspensão, sendo necessária a lavagem desse filtro regularmente. Desinfecção. Na desinfecção é aplicado cloro gasoso ou hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio, em qualidade suficiente para eliminar micro-organismos patogênicos, evitando futuras contaminações. A adição do cloro ou dos sais mantém a água potável para o consumo. A cloração. Desinfecção. Na desinfecção é aplicado cloro gasoso ou hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio, em quantidade suficiente para eliminar micro-organismos patogênicos, evitando futuras contaminações. A adição do cloro ou sais mantém a água potável para o consumo. A cloração é um processo confiável, de baixo custo e fácil de ser aplicado. Existem outros tipos de agentes desinfetantes, como cloraminas e entre outros. O cloro é um gás altamente tóxico, sendo normalmente dissolvido na água que será tratada. Não é recomendável que haja excesso de cloro, pois a água pode apresentar um sabor característico e indesejado, exigindo a realização frequente de testes para avaliar a dosagem de cloro. Outra recomendação é que fique atento com as substâncias presentes na água, como o cloroformo, que é considerado cancerígeno. Ele não é tratado convencionalmente, por isso é importante a ausência de matéria orgânica em tratamentos com cloro. Estação de tratamento de água e esgoto. O tratamento da água de esgoto consiste em diminuir aos menores índices possíveis a quantidade de substâncias e materiais que podem provocar problemas ambientais por interferir no ecossistema aquático, como, por exemplo, substâncias que contenham fósforo e nitrogênio. As cidades devem devolver seus esgotos para os rios com condições mínimas de qualidade, conforme a tabela mostrada a seguir. Aqui na tabela a gente vê, o pH deve estar entre 5 a 9, temperatura inferior a 40 graus Celsius, variando a do receptor em no máximo 3 graus Celsius. Materiais sedimentares em até 1 ml por litro, em teste de 1 hora em Cone-Oft. Vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária. Óleos minerais até 20 mg por litro. Óleos vegetais e gorduras animais em até 50 ml por litro. E materiais flutuantes são ausentes. Como a decomposição de matéria orgânica por micro-organismos aeróbicos depende muito da presença de oxigênio na água,
Um importante parâmetro utilizado no tratamento de esgoto é seu teor de oxigênio, quantidade denominada demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. Em rios não poluídos, a DBO apresenta valores entre 8 e 9 mg de oxigênio por litro de água. Já os rios que recebem esgotos não tratados podem apresentar DBO com valores superiores a 80 mg por litro. Tratamento primário. Utiliza-se processos físicos para remover os objetos de grandes dimensões e materiais insolúveis nos esgotos. Esses processos constituem em diversas etapas. Primeiro, são inseridos produtos químicos nos efluentes para neutralização da carga. Em seguida, ocorre a floculação do efluente, o que é apenas o agrupamento das partículas poluentes. Após a floculação, tem-se a decantação primária, que separa o sólido, o lodo, e o líquido, o efluente bruto. Os efluentes passam por decantadores, que fazem o lodo ficar no fundo do tanque. Tratamento secundário. Nesse estágio, busca-se eliminar substâncias biodegradáveis, utilizando tratamentos biológicos. Existem 2 processos biológicos básicos para esse tratamento: os aeróbicos e os anaeróbicos. Os sistemas aeróbicos são aqueles que empregam micro-organismos que utilizam o oxigênio para degradar a matéria orgânica. Os sistemas aeróbicos mais utilizados para o tratamento são as lagoas facultativas, lagoas aeradas, filtros biológicos aeróbicos, valos de oxidação, disposição controlada do solo e lodo ativado. Já os sistemas anaeróbicos são aqueles que empregam micro-organismos que não utilizam o oxigênio para degradar a matéria orgânica. Os sistemas mais utilizados nesse tratamento são os digestores de lodo, tanques sépticos e lagoas anaeróbicas. Além desses sistemas, é comum a utilização de reatores biológicos, no quais bactérias transformam aminoácidos e polipeptídeos em amônia, ortofosfato e ácidos voláteis. Ao final do processo, essas bactérias serão removidas para um decantador secundário, onde se retira o lodo ativado. Parte desse lodo é devolvida para o tanque de aeração para aumentar a rapidez da degradação. Tratamento terciário. Essa é a fase final do tratamento. Nela se faz uso de produtos químicos para retirar a sujeira que as bactérias não retiram no tratamento secundário. São processos físicos e químicos, sendo a coagulação, a floculação, a decantação, a flotação, a separação por membranas, a absorção e a oxidação, que são os mais utilizados. E, finalmente, a água tratada é lançada em seu curso e a lodo restante do biodigestor é prensado por telas, que formam os adubos utilizados em diversas culturas agrícolas. Esse processo de formação de adubos é chamado de desidratação mecânica. Oi, eu sou a Cláudia e eu vou estar falando um pouco sobre como reduzir as poluições das águas. Enfim, a gente já sabe que a água ela é muito importante e essencial na vida dos seres vivos. E sem a água é impossível a gente ter o fôlego de vida. E isso é tanto para a espécie humana, animal e vegetal. A gente necessita desse benefício para que possamos sobreviver, com certeza. E o nosso planeta ele possui uma quantidade muito extensa de rios, lagos, mares, oceanos e nascentes, e também entre outros diversos fatores, outras coisas. Mas, infelizmente, os mesmos eles vêm sofrendo com a crueldade e o desrespeito dos seres humanos,
que em tempos atuais eles não cuidam e nem preservam a água. E segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, a previsão é de que até 2050, aproximadamente 45% da população, ela não terá a quantidade mínima de água. Aí você me pergunta, Cláudia, mas o que a gente pode estar fazendo para que essa realidade ela seja diferente? Bom, a gente em si, o ser humano, ele precisa mudar os atos, porque senão daqui a alguns anos a gente não terá mais água potável e também como a gente irá sobreviver sem a água potável, se a água é o bem mais precioso da vida dos seres vivos. E algumas dicas de como diminuir a poluição da água, aliás, de como diminuir a poluição das águas é: não jogue lixos nos rios, praias, lagos e oceanos, não descarte óleo na rede de esgoto, não utilize agrotóxicos em fontes hídricas, não desvie o esgoto doméstico para os córregos, não construa em região manucial, fiscalizar e adotar medidas corretivas, as fábricas que lançam resíduos tóxicos nos rios, enfim, outros fatores que estão envolvidos nisso. E é sempre bom, que a responsabilidade dos governos municipais e federais eles garantirem à população o acesso à água potável e o saneamento básico. A prevenção, ela é a melhor forma, ou seja, a melhor água contra a poluição da água. Então, é sempre bom ficar de olho no governante e também cobrar as medidas corretivas, incentivo e a conscientização da importância do uso racional da água e não a sua poluição.